Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Queria aqui deixar uma pequena mensagem nesse dia, a qual o Senhor tem falado muito forte no meu coração desde ontem. Então, queria compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado muito forte em meu coração e um pouco do entendimento que Ele tem trazido para minha vida, e que essa mensagem possa trazer um entendimento também para sua vida, possa trazer mudança, possa edificar seu dia. Porque, irmãos, Deus sempre fala conosco, mas às vezes a correria do dia a dia, as distrações acabam fazendo com que nossos ouvidos não estejam sensíveis à voz do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele sempre está procurando nos direcionar sobre tudo aquilo que Deus quer para nossas vidas. Porque, irmãos, para nós vivermos o propósito que Deus tem e é estabelecido para todos nós, é necessário que haja uma busca, é necessário que haja uma intimidade, é necessário que a gente se aprofunde mais, conheça mais a quem nós buscamos. Porque assim como Deus nos conhece por completo, nós temos que buscar conhecer sobre Jesus, buscar conhecer sobre a trajetória dele, buscar conhecer a história dele, entende? Porque quando nós nos aprofundamos na palavra, em oração, Deus se revela a cada dia para nós. E cada vez mais que a gente busca sobre Deus, mais a gente tem amor, tem graça por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, por tudo que Ele nos proporciona. Sentimos mais amor por Ele, entende? Então, nesses últimos tempos, Deus tem nos chamado a buscar mais, entende? Porque simplesmente, se a gente não buscar com intensidade, buscar de todo o coração, a gente não vai encontrar aquilo que Deus tem para todos nós, entende? Então é necessário que a gente busque de todo o nosso coração. Quando fala em uma busca de todo o nosso coração, é que a gente se desliga do mundo, se desliga de tudo, de qualquer distração, e foca só naquele que nós estamos buscando. Porque é a única pessoa que nos promete e cumpre, e que vai trazer a salvação para nossas vidas. Esse mundo, irmão, esse mundo promete muita coisa, mas não cumpre. Esse mundo quer trazer para nossas vidas algo que vai nos destruindo a cada dia, entende? Esse mundo, ele só quer nos levar a distanciar de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, nós estamos nos distanciando de tudo aquilo que Deus já tem preparado para nossas vidas, irmãos. É grandioso, irmãos, o que Deus quer nos entregar. É grandioso, irmão. Tesouro nenhum na terra, bens materiais nenhum na terra se compara àquilo que Deus tem para nós.
Se nós pudéssemos enxergar o que Deus tem preparado, o que Deus já estabeleceu, o que Deus já liberou para a gente, irmão, a gente não estaria perdendo tempo com coisas banais, com coisas que não edificam a nossa casa, com coisas que não edificam o nosso lar. Porque, irmãos, o nosso primeiro ministério é o nosso lar, é a nossa família. Se nós não buscarmos Deus, direção, hoje o que o diabo mais quer é destruir famílias. Hoje o que o diabo mais quer é parar nossa geração, e nossa geração é nossos filhos. Então nós temos que estar posicionado para direcionar nossa família de acordo com o que Deus já estabeleceu para todos nós. E só conseguimos isso, irmãos, mediante a busca, mediante a intimidade. Porque quando temos busca, quando temos intimidade, não deixamos nos enganar. O Espírito Santo de Deus não deixa com que nós ficamos enganados. E o que o mundo hoje mais quer é nos enganar. Hoje no mundo, irmãos, nós não sabemos mais o que é verdade, o que é mentira. O que é mentira, o que é verdade. Porque o inimigo tem sambado com esse mundo, entende? Enquanto ainda o Espírito Santo de Deus está sobre nós, ainda temos uma oportunidade, irmãos, de buscar a presença de Deus. Tem países aí, irmãos, que pessoas estão sendo mortas por falar sobre Deus, pessoas estão sendo mortas por querer buscar sobre Deus. Então, nós que podemos buscar a presença de Deus sem que ainda há uma perseguição, sem que ainda não sofremos, vamos buscar, irmãos, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda podemos achar, entende? Que nós sejamos mais pessoas de oração, pessoas de busca, que nosso coração esteja voltado para o reino de Deus. Porque não há coisa melhor, irmãos, que estar na presença de Deus. Porque quando estamos na presença de Deus, quando estamos buscando, Deus trabalha ao nosso favor. E podemos descansar, irmãos. Irmãos, quero ler uma palavra aqui que está em Jeremias, capítulo 29. Aí vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Jeremias, capítulo 29, versículo 12 e 13. Que diz assim: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Oh, Jesus. Vou ler novamente. Capítulo 12, versículo 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Irmãos, quando nós entramos em oração, quando nós clamamos, nós iniciamos uma conversa diretamente com Deus, com Jesus Cristo. O véu se rasgou, irmãos. Hoje em dia nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós não dependemos de terceiros ou de outras coisas para nós falarmos com o Pai. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Entende? Então basta que nós se prostramos na presença de Deus e orarmos. A oração é uma conversa com Deus.
E Deus está dizendo na palavra: vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Inicie uma oração, irmão. Inicie uma conversa com Deus. Seja sincero, seja honesto. Dê o seu melhor. Expõe para Deus aquilo que hoje está difícil para você. Expõe para Deus a mudança que você quer ter de caráter nas suas atitudes. Traga para o altar de Deus as suas aflições, o que te aflige, o que te impede de ter uma mudança, o que te impede de voltar para os caminhos dele. Leva para Deus aquilo que é mais importante para a sua vida. Conversa com Deus, você tem um livre acesso. Você não precisa de terceiros para falar com Deus. Deus está, Jesus está, o Espírito Santo está do seu lado nesse momento, querendo te escutar. E muitas das vezes a gente não faz isso. Muitas das vezes a gente tenta pela força do nosso braço, mas nós não conseguimos pela força do nosso braço. Seja humilde de coração, aquebranta seu coração. Confia em Deus e leve seu clamor a Ele. Leve sua angústia. Coloca tudo no altar de Deus, que Ele fará por você. Busca. Fala: Deus, se humilha na presença dEle. Deus, eu não sou ninguém. Deus, eu não tenho nada a te oferecer. Porque só Deus é capaz de mudar todo o cenário da sua vida. E Deus tem falado muito em meu coração, que é a falta de busca. Poucos têm achado a presença dEle, porque têm deixado as coisas do dia a dia ser uma distração. Irmãos, quando estamos distraídos, estamos vulneráveis às coisas que o diabo trama sobre nossas vidas todos os dias. Porque o diabo está aí como um leão rugindo, a quem possa tragar. Mas quando estamos conectados diretamente com Deus, em oração, em busca, em intimidade, irmãos, Deus tem dado escape para nós, entende? Então é necessário que nesses últimos tempos reforçamos mais, buscamos mais a presença de Deus, pedimos mais direcionamento de Deus, discernimento, para que o Espírito Santo de Deus venha nos instruir, para andarmos de acordo com a vontade do Pai, entende? Então, irmãos, não deixe de buscar, não deixe de procurar aquele que te prometeu a salvação e irá cumprir com todas as promessas que fez para nós. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Entende? E vamos ler outra passagem aqui que está escrito em Mateus 6,13. Vamos ler uma passagem que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, perdão, Mateus 6, 33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos,
nessa palavra aqui, Deus traz para nós que não precisamos gastar nosso tempo com coisas que não vai acrescentar nada em nossa vida. Não precisamos perder totalmente nosso tempo correndo atrás de algo que vai ficar nesse mundo. Devemos trabalhar, devemos honrar com nossos compromissos, devemos ter uma vida, devemos. Mas a palavra de Deus nos ensina para a gente, primeiramente de tudo, buscar Ele, buscar sobre o reino dEle e a justiça dEle. Colocar Ele em primeiro lugar em tudo que formos fazer. Entende? Porque Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, irmãos. Então não adianta, irmãos, a gente querer buscar coisas desse mundo, se alegrar com coisas desse mundo, sem que primeiramente a gente busque o reino de Deus. Até porque, irmãos, Deus falou que Ele não é desse mundo. O reino dEle não é aqui. E se nós somos filho dEle, se nós somos participantes do reino de Cristo, assim como nós somos, então nosso reino não é aqui, nosso mundo não é aqui, nós não somos daqui. Nós só estamos aqui de passagem. E que nesse tempo que nós estejamos aqui de passagem, nós possamos fazer tudo aquilo que Cristo estabeleceu para nós fazermos, cumprir tudo aquilo com que Ele quer que nós cumpra, para que chegar na hora quando Ele vier nos levar, irmãos, nós possamos ir com Ele, entende? Então não precisamos, irmãos, gastar muito do nosso tempo com algo que não vai nos edificar, irmãos. Perder nosso tempo com algo que não vai somar em nossas vidas, irmãos. A gente tem que aprender, irmãos, confiar mais em Deus e naquilo tudo que Ele tem para nossas vidas. Às vezes a gente corre a vida toda, irmãos, atrás de bens materiais, atrás de dinheiro, atrás de carro bom. E esquecemos do mais importante, que é buscar tudo sobre o reino de Deus e fazer tudo aquilo que Ele nos pediu para fazer. Fazer o IT, pregar o evangelho dEle, ajudar pessoas, ajudar o próximo, ser um bom amigo, ser um bom irmão, que tudo isso faz parte do reino de Deus. E tudo isso que nós fizermos vai acrescentar em nossa vida. Deus vai olhar, Deus vai se agradar, irmãos. Enquanto às vezes nós estamos correndo querendo coisa supérflua, um irmão do nosso lado está passando fome. Uma pessoa próxima a nós não tem uma casa, não tem o que comer. Enquanto a gente está cada vez mais querendo se encher daquilo que vai ficar, que nós possamos direcionar mais o nosso tempo às coisas de Deus. E quanto mais a gente busca as coisas de Deus, mais a gente vê o nosso próximo. Mais as nossas atitudes mudam em relação a ajudar quem precisa. Porque o reino de Deus é isso. Ajudar quem precisa. Levar uma palavra amiga. Um abraço em amor. Entende? Um louvor que talvez vai edificar uma vida que precisa escutar. Entende? Isso é o reino de Deus, irmãos. Isso é o reino de Deus. Não vamos negligenciar aquilo que Deus pede para que nós fazemos, não. Entende? E vamos cada dia mais, irmãos, buscar a presença de Deus, irmãos. Porque Deus não está longe da gente. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, Ele está ao nosso lado. E Ele está constantemente falando com a gente, querendo a cada dia entrar
e fazer morada. E quando nós permitimos que Deus esteja no controle de nossa vida, grandes coisas Deus derrama sobre nós. E através de nós muitas vidas são impactadas. Porque quando estamos transbordando do Espírito de Deus, outras pessoas também recebem através de nós. E tem uma passagem aqui que mostra que é muito forte em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Vamos abrir Apocalipse 3, 20. Que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei e ele comigo. Então, irmãos, Deus está a todo momento, irmãos, nos convidando para participar do reino dele. Deus está a todo momento, irmãos, nos chamando para perto dele. A todo momento, irmãos. Então nós temos que estar atento, porque talvez se nós distrairmos, coisas desse mundo vai nos afastar da presença de Deus. Deus não se afasta da gente, mas nós se afastamos da presença de Deus. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, irmãos, a gente deixa de viver tudo aquilo que Deus já predestinou, que já liberou sobre nossas vidas. A morte de Jesus na cruz, irmãos, foi o plano mais perfeito de Deus, a qual alcançou aqueles que não eram alcançados, perdoou todos os nossos pecados, nos deu uma segunda chance, entende? Nos fez participante do reino dele, nos tornou filho dele. E a morte de Cristo na cruz foi tudo isso para nós, irmãos. E Deus nos ama a cada dia, entende? A cada dia Deus nos ama. Então, irmãos, que nós venhamos buscar mais a presença de Deus, que nós venhamos nos atentar a tudo que o Deus tem falado para nós, que nós não venhamos ser pego de surpresa, porque, irmãos, a vinda de Deus está próxima. Assim como os muitos já não pregam mais sobre salvação, nós temos que sim pregar sobre salvação, alertar o povo, entende? Porque assim como o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça, a palavra de Deus também nos mostra o caminho que devemos seguir. E estamos vivendo os últimos tempos, irmão, na terra. Sinais já estão se cumprindo, entende? Mas o diabo ainda tem colocado distrações em nossa frente, para que nós não enxergamos que Cristo está voltando. E se a gente não conseguir enxergar com os sinais que Cristo falou que teria nos últimos tempos, sobre a volta dele, se nós não conseguimos enxergar, irmãos, Cristo vai vir num piscar de olhos e nós vamos ficar. Por isso que Deus fala hoje: tenha mais intimidade,
Busque mais a presença dele. Entre no seu particular com Deus. Quando a palavra de Deus fala, entre para o seu quarto, feche a porta. Sim, o seu particular é o seu quarto. Mas se você não tem um tempo de parar, de estar no seu quarto, faça o seu particular com Deus onde você estiver, irmão. Seja num carro indo para o trabalho, ou seja em casa fazendo os trabalhos de casa, entende? Ou seja cuidando dos seus filhos. Nós temos livre acesso a Deus. A qualquer momento que a gente, onde nós estivermos, parar e concentrar nossa oração a Deus, Deus estará nos escutando. Deus sempre vai estar prontidão para nos ouvir. Então, quanto mais busca, mais relacionamento. Quanto mais relacionamento, mais entendemos sobre Deus. Quanto mais entendemos, mais somos fiel a tudo que Ele representa em nossas vidas. Então, irmãos, não vamos deixar com que o inimigo venha nos distrair. Vamos estar sempre em comunhão com nossos irmãos. Vamos compartilhar uma mensagem, uma palavra de fé, a qual edifica nossas vidas. Entende? Vamos andar em união, porque somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Vamos andar em união, que um fortalece o outro, um ajuda o outro, e assim um ajuda o outro na caminhada, entende? E sejamos e ficamos atentos no que Deus quer falar, no que Jesus está nos dizendo a cada dia. Sejamos firmes em oração, sejamos firmes na palavra de Deus. Façamos mais jejum para aquebrantar a nossa carne. Porque quando alimentamos mais a carne, o nosso corpo tende a querer os desejos da carne. Quando alimentamos mais o espírito, o nosso corpo quer mais do sobrenatural, mais de Deus, entende? Então vamos alimentar mais nosso espírito, porque quando nós estamos mais em espírito, escutamos mais a voz de Deus, estamos mais sensíveis à voz de Deus. E quando estamos sob a direção de Deus, irmãos, Deus transforma, Deus liberta, entende? Deus derrama do seu poder, da sua glória, da sua graça sobre nossas vidas, entende? Deus nos dá o renovo, entende? Irmãos, as coisas do mundo, ao nosso ver, aos nossos olhos, podem parecer boas, mas o reino de Cristo, viver em Cristo, estar em Cristo, irmãos, é a melhor coisa que tem no mundo. É a melhor coisa que tem no mundo. Viver o sobrenatural de Cristo, irmãos. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. Dinheiro no mundo que pague. As experiências que Cristo nos entrega, irmãos, é coisa sobrenatural, irmãos. É coisa que traz um prazer para o nosso coração que nada no mundo traz, irmãos. O único que preenche o vazio no nosso coração é Cristo, é a presença dele, é estar com ele, irmãos. Entende? Então vamos deixar de buscar aquilo que não vamos levar, vamos deixar de buscar aquilo que é prazer momentâneo, para termos um prazer eterno, que é estar na presença de Cristo. Somos participantes do reino de Cristo, somos filhos do reino de Cristo. Entende? Então vamos viver, irmãos. Vamos viver a palavra. Entende?
Estamos num tempo que o diabo a todo momento está querendo destruir nossa família, nossa casa, entende? O diabo tem trabalhado nos últimos tempos muito em cima do orgulho, muito em cima da soberba, entende? Tem trabalhado muito em cima do eu, entende? Mas quando somos uma pessoa verdadeiramente de oração, de busca, irmãos, mais humilde nós somos. E mais dificilmente o diabo vai colocar essas características diabólicas em nossa vida. Porque a busca, a presença de Deus nos preenche de tal forma, irmãos, que o diabo não consegue atuar na nossa vida. Porque temos relacionamento. O diabo só atua em nossas vidas quando nós deixamos de nos relacionar com Cristo Jesus. Aí o diabo põe a venda em nossos olhos. Aí o diabo deita e samba da forma que quer, irmãos. Porque nós não estamos tendo direcionamento, irmãos. E com isso destrói família, destrói tudo, irmãos. Vamos retomar, irmão, nossa busca de todo o coração. Vamos ser constante. Entende? Não vamos deixar Cristo Jesus para amanhã, para depois. Vamos viver o Cristo Jesus hoje. Vamos diariamente buscar a presença dele, nos encher dele, irmãos. Vamos viver Cristo. Entende? Vamos agradar o coração de Jesus todos os dias, irmãos. Então, que essa palavra hoje entre no seu coração, que essa palavra possa fazer morada no seu coração e que através dessa simples palavra possa trazer mudança para a sua vida, possa fazer você refletir e retomar aquela busca que um dia você parou. Que você possa retomar, que você possa ser aquele homem, aquela mulher de oração que você sempre foi, mas que talvez no decorrer da caminhada você parou, você desanimou, você cansou, você se entristeceu com alguma coisa. Mas Cristo hoje te chama de volta. Cristo hoje quer restaurar tudo aquilo que ficou perdido, tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo que se frustrou. Cristo hoje quer restaurar sua vida, seu casamento, sua família. Cristo hoje quer derramar sobre sua vida, porque você é e vai ser um canal de bênção para outras pessoas, através que Cristo vai te usar. Que você seja bênção no seu trabalho, que você seja bênção na sua igreja, que você seja bênção, irmão, por aonde você for. Entende? Então, retoma a sua busca. Busca Deus de todo o coração, que Deus está ali. Opa, eu tô aqui, meu filho. Ora a mim, conversa comigo, me busca e me acharás. Me invoca e me acharás. Porque Cristo nunca saiu do nosso lado. Cristo sempre esteve do nosso lado e sempre vai estar. Para aqueles que o buscam de todo o coração. Então, que essa simples mensagem entre no seu coração e a partir de hoje comece uma mudança, retoma aquele prazer que você tinha por ser um homem ou mulher fervorosa na oração e na busca.
Porque, irmãos, quanto mais buscamos, mais Cristo derrama sobre nossas vidas. Quanto mais Cristo derrama sobre nossas vidas, mais nós entendemos que somos totalmente dependentes do Senhor. E a dependência no Senhor nos faz viver, ter uma vida tranquila, porque nós entendemos que Cristo só quer o melhor pra gente. Entende? Faça uma análise da sua vida. Vê onde você errou, vê o que está faltando. Porque Cristo tem falado muito nos últimos tempos também sobre a gente reorganizar, entende? Colocar a vida em ordem, a casa em ordem, tirar tudo aquilo que talvez é agradável para o inimigo, mas não é agradável para Deus, porque Deus também não atua na bagunça, entende? Vamos colocar nossa vida em ordem, vamos dar um passo e falar: Deus, eis-me aqui, organizando minha vida, quero retomar meu ministério, quero viver meu ministério, quero ser um instrumento em tuas mãos. E deixa Deus te usar, irmão. E que através da nossa vida, pessoas que ainda não conhecem ou pessoas que estão desviadas do caminho de Deus possa voltar para os seios do Senhor. E que nessa manhã Deus te abençoe, sua casa, sua família, e que esteja contigo, hoje e todo sempre. Amém. Fica na paz.